Eu estava voltando da farmácia quando decidi passar na casa da minha nora para deixar o remédio da pressão que ela tinha pedido. Era uma tarde quente de terça-feira em São Paulo, dessas que fazem você procurar qualquer sombra. Quando cheguei na rua dela, no bairro Vila Madalena, meu coração quase parou. O carro do meu marido estava estacionado na frente da casa, o mesmo Corolla prata que eu conhecia de cor, com o adesivo da escolinha de futebol do nosso neto no vidro traseiro. Parei na calçada, confusa. Roberto tinha me dito que estaria no trabalho até às 6, resolvendo uns problemas na obra. Eram apenas 3 da tarde. Caminhei devagar até a janela da sala. A cortina estava entreaberta, e o que vi me fez o mundo desabar. Meu marido de 28 anos de casamento estava abraçado com Camila, minha nora de apenas 25 anos. Não era um abraço de sogro consolando a esposa do filho. Era o abraço de um homem apaixonado. Você não faz ideia de como eu sonho com isso todos os dias. Ouvi a voz dele, baixinha, íntima. Quando estou em casa com ela, só consigo pensar em você. Camila riu daquele jeito que eu sempre achei encantador. O mesmo riso que conquistou meu filho Bruno 3 anos atrás. Eu também não aguento mais fingir, Roberto. Fico doida quando você vem aqui e tenho que te tratar como sogro. Minha mão tremeu tanto que quase derrubei a sacola da farmácia. 28 anos. 28 anos lavando, passando, cozinhando, cuidando da casa, criando filho, sendo a esposa perfeita, para descobrir que meu marido estava traindo com a mulher do nosso próprio filho. E o Bruno? Perguntou Roberto, beijando o pescoço dela. Ele trabalha até tarde, e mesmo quando está aqui, você sabe como ele é. Só pensa no trabalho e no futebol. Comigo, nem se toca mais. Eu conhecia aquela reclamação. Camila sempre insinuava que meu filho não dava atenção suficiente para ela, mas nunca imaginei que ela estivesse procurando essa atenção nos braços do próprio sogro. Domingo que vem tem o churrasco lá em casa, disse Roberto. Vai ser uma tortura te ver lá e não poder te tocar. Pelo menos a Marta fica na cozinha o tempo todo. Ela nem percebe nada mesmo. Marta, eu, falando de mim como se eu fosse uma idiota que não enxerga um palmo na frente do nariz. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não foi raiva. Foi uma clareza fria e calculada. Eu sabia exatamente o que fazer. Afastei-me da janela em silêncio e voltei para o carro. Minhas mãos não tremiam mais. Minha mente estava funcionando com uma precisão cirúrgica. Liguei o carro e fui direto para casa. Roberto chegaria às 6, como sempre, com aquela cara de cansado, reclamando do trabalho, pedindo para eu esquentar a comida. Mas dessa vez eu estaria pronta. Passei pela padaria do seu Joaquim e comprei os salgadinhos que Roberto mais gosta, coxinha e pastel de queijo. Comprei também uma garrafa de vinho tinto, daqueles caros que só abrimos em ocasiões especiais. Em casa arrumei tudo na mesa da varanda. Pratos bonitos, guardanapos de tecido, velas. Parecia uma comemoração. Quando Roberto chegou, encontrou a mesa posta e eu sentada sorrindo. Oi, amor. Que surpresa é essa? Perguntou ele, beijando minha testa como fazia há anos. Senta aqui comigo, Roberto. Preciso conversar uma coisa importante com você. Ele se sentou desconfiado. Conhecia meu tom de voz. Hoje eu passei na casa da Camila para levar o remédio que ela pediu. Comecei servindo o vinho. E descobri uma coisa muito interessante. O rosto dele ficou branco. Vi seu carro lá. 3 horas da tarde, Roberto. Você que disse que estaria trabalhando até às 6. Ele tentou falar, mas eu levantei a mão. Deixa eu terminar. Vi vocês dois pela janela. Ouvi vocês falando. Sobre como sonham um com o outro. Sobre como eu sou cega e fico na cozinha sem perceber nada. Roberto abaixou a cabeça. Nem tentou negar. 28 anos, Roberto. Nossa filha que está fazendo faculdade de medicina. Nosso filho está construindo uma família. E você? Você está destruindo tudo por uma garota da idade da nossa filha. Marta, eu não quero suas desculpas. Quero que você saiba que a partir de hoje, tudo vai mudar. Peguei meu celular e mostrei para ele uma foto que havia tirado pela janela. Os dois abraçados, bem nítidos. Domingo tem um churrasco aqui em casa, como você mesmo disse para ela. Toda a família vai estar aqui. Bruno, Camila, sua mãe, meus pais, nossos irmãos, todo mundo. Roberto me olhou com medo nos olhos. E no final da tarde vou contar para todo mundo o que descobri hoje, com provas. Ele ficou de pé, desesperado. Marta, pelo amor de Deus, pensa no Bruno.
Pensa na nossa família. Eu pensei, Roberto. Pensei muito. Por isso decidi que todo mundo precisa saber a verdade. Principalmente meu filho. Ele tem o direito de saber que tipo de mulher ele casou e que tipo de pai ele tem. Levantei-me também, com uma calma que eu não sabia que possuía. Você tem 5 dias para decidir o que vai fazer. Se vai contar você mesmo ou se prefere que eu conte. Mas domingo à tarde, na frente de toda a família, a verdade vai sair. Roberto tentou me segurar pelo braço, mas eu me afastei. E não adianta tentar me convencer do contrário. Não adianta prometer que vai parar. Não adianta chorar ou implorar. Você escolheu quebrar nossa família quando decidiu se meter com a mulher do nosso filho. Fui para o quarto e tranquei a porta. Ouvi Roberto andando pela casa, batendo gavetas, falando sozinho. Depois ouvi a porta da rua bater. Ele tinha saído. Sentei na minha cama, olhando para a foto de casamento na cômoda. Eu, vestida de noiva, radiante de felicidade. Roberto ao meu lado, prometendo amor eterno. Agora eu sabia que domingo seria o último dia da nossa família como ela sempre foi. Mas pela primeira vez em anos, eu me sentia no controle da minha própria vida. O telefone tocou. Era Camila. Oi, sogra. Tudo bem? O senhor Roberto passou aqui hoje de tarde para buscar umas ferramentas que o Bruno emprestou. Que genro dedicado vocês têm, né? Sorri para o telefone. É mesmo, Camila. Roberto é muito dedicado, principalmente com as pessoas que ele ama. Houve um silêncio do outro lado. Ah, e Camila, não esquece do churrasco domingo. Vai ser um dia muito especial. Acho que todo mundo vai sair de lá com uma visão bem diferente da nossa família. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. 5 dias. 5 dias para eles pensarem, se desesperarem, tentarem encontrar uma saída. 5 dias para eu preparar cada palavra que falaria na frente de toda a família. Porque desta vez, quem ia ficar na cozinha seria a mentira. E a verdade finalmente teria lugar à mesa. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e nos conte nos comentários de onde vocês estão nos ouvindo. Os 5 dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Por fora, eu continuava sendo a Marta de sempre. Acordava cedo, fazia café, arrumava a casa, ia ao mercado. Mas por dentro, eu estava me transformando em uma pessoa que eu nem sabia que existia. Roberto não voltou para casa na terça-feira, nem na quarta. Recebi uma mensagem dele dizendo que estava pensando e que ficaria na casa da mãe dele por uns dias. A dona Eulália, coitada, não fazia ideia de que estava abrigando um traidor. Na quinta-feira de manhã, enquanto regava as plantas da varanda, vi o carro da Camila passando devagar pela minha rua. Ela diminuiu a velocidade na frente de casa, como se quisesse parar, mas continuou dirigindo. Fez isso 3 vezes. Sorri para as minhas begônias, eles estavam desesperados. O telefone de casa tocou às 2 da tarde. Era Bruno, meu filho. Mãe, o que está acontecendo? O pai me ligou dizendo que vocês brigaram e que ele está na casa da avó Eulália. Respirei fundo. Meu filho merecia saber a verdade, mas não pelo telefone. Filho, é complicado de explicar assim. Pode vir aqui em casa depois do trabalho? Preciso conversar com você. Tá tudo bem? Vocês nunca brigaram assim. Está tudo bem, Bruno. É só uma crise de relacionamento. Essas coisas acontecem depois de tantos anos de casamento. Mentira. Não era uma crise. Era o fim de uma era. Bruno chegou às 7 da noite, com aquela cara preocupada que ele fazia desde criança quando algo estava errado. Meu menino de 30 anos, engenheiro civil como o pai, sempre tentando consertar tudo. Mãe, vocês podem resolver isso, né? Depois de tanto tempo juntos? Eu estava fazendo um bolo de chocolate, aquele que ele adorava desde pequeno. Mexia a massa devagar, escolhendo cada palavra. Bruno, às vezes as pessoas que a gente ama nos decepcionam de formas que a gente nem imaginava. Mas o que aconteceu? O pai não quer falar direito. Parei de mexer a massa e olhei para meu filho. Aqueles olhos castanhos iguais aos meus, o rosto honesto, a preocupação genuína. Como eu ia destruir o mundo dele? Filho, domingo no churrasco vai ficar tudo claro. Prometo que você vai entender tudo. Vai ter churrasco mesmo com vocês brigados? Vai ter sim, e toda uma família vai estar lá. É importante que todo mundo esteja. Bruno ficou mexendo no celular nervoso. A Camila também está estranha esses dias.
Disse que não quer vir no churrasco, que está com dor de cabeça. Meu coração acelerou. E o que você disse? Que ela tinha que vir, que a família é importante principalmente quando tem problema. Convenci ela. Pobre Bruno, tão ingênuo, tão correto, forçando a própria esposa traidora a vir para o evento onde descobriria a traição. Você fez certo, filho. É importante que ela esteja lá. Ele ficou mais 1 hora. Comemos bolo juntos. Falamos sobre trabalho, sobre o futuro. Eu guardava cada momento sabendo que depois de domingo, nossa relação mudaria para sempre. Não porque eu amaria menos meu filho, mas porque ele precisaria processar-me que os 2 homens que mais confiava na vida, o pai e a esposa, o haviam traído. Na sexta-feira decidi ir ao salão da Dona Carmen fazer unha e cabelo. Precisava estar impecável no domingo. Queria que quando contasse a verdade ninguém pudesse dizer que eu estava com cara de mulher abandonada ou descuidada. Ai, Marta, que cor linda você escolheu! Disse a Carmen pintando minhas unhas de vermelho. Vai sair? Tem festa? Tem sim, Carmen. Um churrasco em família? Vai ser um dia muito especial. Que bom! Fazia tempo que você não vinha aqui se arrumar. Era verdade. Nos últimos anos eu tinha relaxado com a aparência. Achava que depois de tanto tempo de casamento, não precisava mais me esforçar. Roberto sempre dizia que me amava do jeito que eu era. Que mentiroso! No sábado fui ao atacadão comprar tudo para o churrasco. Picanha, linguiça, frango, pão de alho, refrigerante, cerveja. Tudo que a família gostava. Queria que fosse perfeito. Não por Roberto ou Camila, mas pelos outros. Pelos meus pais, pelos meus sogros, pelos meus cunhados, pelas crianças. Eles não tinham culpa de estar prestes a presenciar a explosão de uma bomba. Na fila do caixa, encontrei a dona Neuza, vizinha há 15 anos. Oi, Marta! Nossa, que compra grande, vai ter festa? Churrasco em família amanhã, dona Neuza? Que delícia! Eu adoro quando as famílias se reúnem. É tão raro hoje em dia, né? Todo mundo tão corrido. É verdade, mas amanhã vai ser especial. Acho que todo mundo vai lembrar desse churrasco por muito tempo. De noite, sozinha em casa, liguei para minha irmã Cláudia em Campinas. Clau, você vem amanhã no churrasco, né? Claro, já estou até com saudade de todo mundo. Faz tempo que a família não se junta assim. Vai ser um dia importante. Queria que você soubesse que eu te amo muito, tá? Cláudia riu. Que dramática. Claro que eu sei. Você também é a irmã mais importante da minha vida. E não importa o que acontecer, você fica do meu lado, né? Marta, que papo estranho é esse? Claro que fico. Aconteceu alguma coisa? Amanhã você vai entender tudo. Domingo amanheceu um dia lindo. Céu azul, sol dourado, aquela brisa gostosa de outono em São Paulo. O tempo perfeito para um churrasco. O tempo perfeito para um acerto de contas. Acordei às 6 da manhã e comecei a preparar tudo. Temperei a carne, fiz a farofa, preparei a salada de batata, organizei as bebidas no gelo. Cada gesto era calculado, cada detalhe pensado. Às 9, Roberto apareceu. Estava com cara de quem não dormiu direito, barba por fazer, roupa na crista amassada. Marta, a gente precisa conversar antes de todo mundo chegar. Não temos nada para conversar, Roberto. Você teve 5 dias para pensar. Tomou sua decisão? Eu terminei com ela. Ah, é? E quando foi isso? Ontem à noite. Fui lá e disse que não queria mais. E ela aceitou numa boa. Roberto baixou a cabeça. Ela disse que se eu contasse para o Bruno, ela ia dizer que eu forcei ela, que eu aproveitei que ela estava vulnerável no casamento. Senti o sangue subir para a cabeça. Essa vagabunda quer se fazer de vítima ainda? Marta, pelo amor de Deus, pensa no nosso filho. Se isso virar um escândalo... Roberto, você pensou no nosso filho quando estava traindo comigo? Você pensou na nossa família quando estava beijando a mulher dele? Ele ficou em silêncio. E além do mais, eu tenho foto de vocês dois, bem voluntários, bem apaixonados. Se ela quiser inventar mentira, eu mostro a verdade. Às 10h30, começaram a chegar os primeiros convidados. Meus pais, sempre pontuais. Depois os sogros. Meus cunhados com os filhos. A casa foi enchendo de risadas, conversas, aquele barulho gostoso de família reunida. Roberto ficou na churrasqueira, tentando parecer normal,
mas eu via como suas mãos tremiam quando alguém falava do Bruno e da Camila. Às 11h30, Bruno chegou, sozinho. Mãe, a Camila está com uma enxaqueca terrível. Disse que não consegue sair de casa. Olhei para Roberto. Ele estava pálido. Que pena, filho. Mas você vai lá buscar ela. Uma enxaqueca não é motivo para faltar no churrasco da família. Mãe, ela está mesmo mal. Bruno, minha voz saiu firme, autoritária. Vai buscar sua esposa? Agora? Algo no meu tom fez Bruno não discutir. Ele pegou as chaves e saiu. Meu cunhado Marcos veio me perguntar se precisava de ajuda na cozinha. Não precisa, Marcos. Hoje eu não vou ficar na cozinha. Hoje eu vou ficar aqui fora com todo mundo. Ele sorriu. Que bom. Você sempre fica servindo todo mundo e não aproveita. Pois é, mas hoje vai ser diferente. Hoje eu vou falar. Muito. Quando Bruno voltou com Camila, eram 12h30. Ela estava de óculos escuros, pálida, parecendo realmente doente. Cumprimentou todo mundo baixinho, ficou num canto. Olhei para Roberto, ele estava quase passando mal. A comida ficou pronta às 2h. Todo mundo comeu, bebeu, riu. As crianças brincaram no quintal. Os homens falaram de futebol. As mulheres puseram a conversa em dia. Uma família normal, num domingo normal. Até que chegasse a hora. E eu sabia que faltavam apenas 2 horas para tudo mudar para sempre. Às 3h30, reuni todo mundo na varanda. Era a hora da sobremesa e do café. Era a hora da verdade. Gente, antes de servir o pudim, eu queria falar uma coisa com vocês. Todo mundo parou de conversar e olhou para mim. Roberto estava branco como papel. Camila tirou os óculos e viu desespero nos olhos dela. Vocês sabem que nossa família sempre foi unida? Sempre nos respeitamos, sempre nos apoiamos, sempre fomos honestos uns com os outros. Bruno sorriu para mim, orgulhoso. Meus pais trocaram olhares carinhosos. Os sogros balançaram a cabeça concordando. Mas, infelizmente, descobri que nem todo mundo nesta família tem sido honesto. O sorriso sumiu do rosto do Bruno. O silêncio ficou pesado. Peguei meu celular e olhei para a foto que estava pronta para ser mostrada. Na terça-feira passada, eu descobri algo que mudou minha vida para sempre. Na terça-feira passada, eu descobri algo que mudou minha vida para sempre. O silêncio na varanda era absoluto. Até as crianças pararam de brincar no quintal. Roberto estava segurando um copo de cerveja com tanta força que pensei que fosse quebrar. Camila havia ficado rígida na cadeira. Eu estava voltando da farmácia e resolvi passar na casa do Bruno e da Camila para entregar um remédio. Bruno franziu a testa. Mãe, você não me falou que... Deixa eu terminar, filho. Minha voz saiu calma, mas firme. Quando cheguei lá, vi o carro do seu pai estacionado na frente da casa. Todos os olhares se voltaram para Roberto. Ele tentou esboçar um sorriso, mas não conseguiu. Estranhei, porque ele tinha me dito que estaria trabalhando até às 6. Eram só 3h. Minha sogra, Dona Eulália, inclinou-se para a frente. Roberto, você não disse que... Mamãe, depois a gente conversa, Roberto murmurou. Não, Dona Eulália, é agora que vamos conversar. Meu tom ficou mais duro, porque quando me aproximei da janela, vi meu marido abraçado com minha nora. E não era um abraço de sogro consolando a da esposa do filho. O copo escorregou da mão do meu cunhado Marcos e se estilhaçou no chão. Ninguém se moveu para limpar. Bruno levantou-se devagar, como se não entendesse as palavras. Mãe, o que você está dizendo? Estou dizendo que seu pai e sua esposa estão tendo um caso, Bruno. A palavra caso ecoou na varanda como um tiro. Minha mãe levou a mão ao peito. Meu pai ficou vermelho de raiva. As cunhadas se entreolharam chocadas. Isso não é verdade! Gritou Camila, levantando-se da cadeira. Ela está inventando isso. Ela está com ciúme porque o Roberto... Porque o Roberto o quê, Camila? Cortei. Porque ele preferiu uma vagabunda de 25 anos à esposa de quase 30 anos? Marta! Meu sogro se levantou. Que linguagem é essa? A linguagem da verdade, seu João. A linguagem de uma mulher que foi traída pelo próprio marido com a mulher do próprio filho. Bruno estava parado no meio da varanda, olhando alternadamente para mim, para o pai e para a esposa. Pai, isso é verdade? Roberto abaixou a cabeça e não respondeu. Responde! Bruno gritou.
E era a primeira vez na vida que eu via meu filho gritar com o pai. Bruno, Roberto começou. É verdade ou não é verdade? O silêncio se estendeu por segundos que pareciam horas, até que Roberto assentiu com a cabeça. Bruno cambaleou como se tivesse levado um soco. Minha irmã Cláudia correu para ampará-lo. Há quanto tempo? A voz de Bruno saiu rouca. 2 meses, Roberto sussurrou. 2 meses? Bruno explodiu. 2 meses vocês estão me fazendo de idiota? Camila começou a chorar. Bruno, você não entende? Nosso casamento estava ruim. Você não me dava atenção. Cala a boca! Bruno berrou para a esposa. Cala a boca agora! As crianças no quintal começaram a chorar com os gritos. Minha cunhada Sônia correu para consolá-las. Vocês destroem nossa família e ainda põem a culpa em mim? Bruno continuou. Eu, que trabalho feito um condenado para dar uma vida boa para você? Eu, que faço tudo o que você pede? Filho, se acalma. Meu pai tentou intervir. Não vou me acalmar. Meu próprio pai, minha própria esposa. Bruno bateu o punho na mesa, derrubando pratos e copos. Roberto tentou se aproximar. Filho, deixa eu explicar. Você não é meu pai! Bruno gritou, empurrando Roberto com força. Pai não faz isso com filho! Pai não trai a família assim! Roberto tropeçou e caiu na cadeira. Estava chorando. E você? Bruno se virou para Camila, que estava encostada na parede soluçando. Você que eu amava mais que minha própria vida. Você que eu defendia quando minha mãe dizia que você era interesseira. Olhei para Bruno surpresa. Eu nunca tinha falado isso para ele. Isso mesmo, mãe. Eu sabia que você não gostava dela, mas eu achava que era porque você era ciumenta, porque não queria dividir seu filho. Agora eu vejo que você sempre soube que ela não prestava. Camila tentou falar, mas Bruno não deixou. 3 anos, Camila. 3 anos prometendo que me amava, me fazendo acreditar que íamos construir uma família juntos. E você estava com meu próprio pai. Minha sogra Eulália estava chorando baixinho. Roberto, como você pôde? Como você pôde fazer isso com seu próprio filho? Mamãe, eu me apaixonei. Roberto tentou se explicar. Apaixonei nada. Foi meu pai quem gritou desta vez. Isso não é amor. Isso é sem vergonhice. É falta de caráter. Meu sogro, João, estava vermelho de vergonha. Roberto, você está expulso da minha casa. Não quero mais ver sua cara. Pai, pelo amor de Deus. Não sou mais seu pai. Filho meu não faz isso com a própria família. A situação estava ficando fora de controle. Eu precisava retomar o comando. Gente, por favor, falei alto. Vamos com calma. Calma? Bruno se virou para mim. Mãe, como a senhora consegue ficar calma? Porque, filho, eu tive 5 dias para processar isso. 5 dias para pensar no que fazer. Peguei meu celular novamente. E porque eu tenho prova de tudo que estou falando. Mostrei a foto para a família. Roberto e Camila abraçados, beijando-se na sala da casa dela. O silêncio voltou, mais pesado ainda. Todos olharam a foto, passando o celular de mão em mão. Meu cunhado Marcos assobiou baixinho. Caramba, Roberto, que mico, cara! E tem mais, continuei. Eu ouvi a conversa dos dois. Ouvi ele dizendo que sonha com ela todos os dias. Ouvi ela dizendo que não aguenta mais fingir. Ouvi os dois falando que eu sou uma idiota que fica na cozinha e não percebe nada. Minha mãe se levantou da cadeira, foi até Roberto e deu um tapa na cara dele que ecoou por toda a varanda. 30 anos eu te considerei como um filho. 30 anos vendo você fazer minha filha feliz. E você faz isso com ela? Roberto levou a mão ao rosto atordoado. E você, sua sem vergonha? Minha mãe se virou para Camila. Aproveitando da bondade da Marta, comendo na mesa dela, sendo tratada como filha e apunhalando pelas costas. Camila tentou se defender. Dona Maria, a senhora não entende. Eu entendo muito bem, menina. Entendo que você é uma vagabunda que destruiu uma família. Mãe, não precisa xingar. Tentei acalmar. Preciso sim, Marta, preciso porque você é boa demais. Boa demais para essa gente sem caráter. Bruno estava sentado agora com a cabeça nas mãos. Mãe, e agora? O que eu faço? Sentei ao lado do meu filho e peguei suas mãos. Agora você refaz sua vida, filho. Longe de gente que não te merece. Mas eu amo ela, mãe. Filho, você ama a pessoa que você achava que ela era, não a pessoa que ela realmente é.
Camila se aproximou, tentando tocar em Bruno. Bruno, por favor, a gente pode conversar. Bruno se levantou e se afastou dela. Não toca em mim. Nunca mais toca em mim. Bruno, eu sei que errei, mas... Errou? Errou? Bruno riu com amargura. Camila, você não esqueceu de comprar leite? Você traiu com meu próprio pai. Isso não é erro, isso é maldade. Roberto tentou mais uma vez. Filho, se você deixar eu explicar. Explicar o quê? Que você é um velho tarado que se aproveitou da minha esposa? Que você destruiu nossa família por causa de um rabo de saia? Bruno, não fala assim do seu pai, Dona Eulália implorou. Ele não é meu pai, vó. Pai não faz isso. Isso aí é só um homem qualquer que por acaso me deu a vida. Levantei-me e bati palmas para chamar atenção. Agora vocês vão me escutar. Todos vocês. A varanda ficou em silêncio novamente. Roberto, você tem 1 hora para pegar suas coisas e sair da minha casa. Não quero mais você aqui. Marta, por favor, 1 hora, Roberto. Depois disso eu chamo a polícia. E você, Camila? Me virei para minha ex-nora. Você vai sair da vida do meu filho hoje mesmo. Vai pegar suas coisas e sumir. Se eu souber que você tentou falar com ele, eu espalho essa foto em todas as redes sociais que eu conseguir. Camila empalideceu ainda mais. E se vocês dois acharam que iam ficar juntos depois de destruir nossa família, podem esquecer. Porque agora todo mundo sabe que tipo de gente vocês são. Olhei para toda a família reunida. Meus pais, meus sogros, meus cunhados, todos olhando para mim com uma mistura de choque e admiração. Esta foi a última reunião da nossa família como ela sempre foi. A partir de hoje, somos uma família diferente. Menor, mas mais honesta. Mais limpa. Bruno se levantou e veio me abraçar. Mãe, obrigado. Obrigado por me contar a verdade. Filho, você merecia saber. Merecia poder escolher o que fazer com sua vida baseado na verdade, não na mentira. Roberto estava juntando os pratos quebrados do chão, com as mãos tremendo. Roberto, chamei. Deixa isso aí. Você tem coisas mais importantes para juntar. Ele me olhou com os olhos vermelhos. Marta, 55 minutos. Olhei para o relógio. E pela primeira vez em 5 dias, eu sorri de verdade. 1 hora e 15 minutos depois, Roberto saiu de casa pela última vez. 2 malas e uma sacola de supermercado com os últimos pertences de 28 anos de casamento. Ele tentou falar comigo na porta, mas eu simplesmente fechei a cara dele e tranquei a porta. Bruno ficou comigo naquela noite. Sentamos na cozinha, bebendo café e conversando até às 3 da manhã. Meu filho chorou como não chorava desde criança e eu segurei sua mão, prometendo que íamos superar isso juntos. Mãe, como a senhora conseguiu ficar tão forte? Ele perguntou, secando os olhos com o papel toalha. Filho, quando você descobre que a vida que você achava que tinha era uma mentira, você tem 2 opções: desmoronar ou se reconstruir. Eu escolhi me reconstruir. Eu me sinto tão idiota. Como eu não percebi? Bruno, eles eram especialistas em mentir. Você confiava porque você é uma pessoa boa. Não se culpe por isso. Na segunda-feira, Bruno faltou no trabalho e fomos juntos ao cartório para iniciar os processos de divórcio, o meu e o dele. Depois passamos num advogado que minha irmã Cláudia havia recomendado. Dr. Henrique era um homem de uns 50 anos, sério, mas gentil. Ouviu nossa história sem julgamentos e foi direto ao ponto. Dona Marta, a senhora tem direito à metade de todos os bens adquiridos durante o casamento. E com essa prova de adultério, podemos pedir indenização por danos morais. Eu não quero o dinheiro do Roberto, doutor. Só quero minha liberdade. Mãe, pega o que é seu por direito, Bruno me aconselhou. O senhor foi um canalha. Tem que pagar por isso. O advogado concordou. E o senhor, Bruno? Quer entrar com pedido de danos morais contra sua esposa também? Bruno pensou por um momento. Quero. Não pelo dinheiro, mas para que fique registrado o que ela fez. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de papelada, audiências e decisões práticas. Roberto tentou me ligar várias vezes, mas eu não atendia. Tentou vir em casa 2 vezes, mas mudei as fechaduras no dia seguinte ao churrasco. Camila, descobri por uma vizinha, havia se mudado para um kitnet na Zona Leste, longe da Vila Madalena. Aparentemente, Roberto não quis ficar com ela depois que tudo veio à tona. Os dois se destruíram mutuamente.
Um mês depois do churrasco, estava regando as plantas quando vi um carro parar na frente de casa. Era a dona Eulália, minha ex-sogra. Ela desceu do carro devagar, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Tinha emagrecido e estava com o cabelo mais branco. Marta, você pode conversar comigo? Deixei ela entrar. Fiz café, cortei um pedaço do bolo de cenoura que havia feito naquela manhã. Sentamos na mesma varanda onde tudo havia acontecido. Eu vim pedir desculpas, ela disse, mexendo no café sem beber. Eu criei um filho sem caráter e ele destruiu sua família. Dona Eulália, a senhora não tem culpa do que o Roberto fez. Tenho sim. Eu sempre passei a mão na cabeça dele. Sempre arrumei as bagunças que ele fazia. Quando era criança, quando era jovem. Eu criei um homem que acha que pode fazer qualquer coisa sem consequências. Ela começou a chorar baixinho. Eu perdi meu filho, Marta. Não porque ele morreu, mas porque eu não consigo mais olhar para ele e sentir orgulho. Segurei a mão da dona Eulália. Mesmo depois de tudo, eu sentia carinho por aquela mulher que me tratou como filha durante quase 30 anos. A senhora sempre foi uma mãe presente, dona Eulália. Roberto que escolheu ser o que é. E o Bruno, como ele está? Sofrendo mais forte. Ele vai ficar bem. Você acha que ele me deixaria ver ele de vez em quando? Eu sinto falta do meu neto. Sorri para ela. Bruno não tem nada contra a senhora. A senhora sempre foi uma avó maravilhosa. Quando ela foi embora, me deu um abraço apertado e sussurrou no meu ouvido. Você sempre foi a melhor nora que eu podia ter pedido. Sinto muito que meu filho não soube te valorizar. 2 meses depois do churrasco, Bruno apareceu em casa com uma novidade. Mãe, eu vou me mudar. Meu coração apertou. Para onde, filho? Para Campinas. A empresa abriu uma filial lá. E eles me ofereceram a gerência. É uma promoção boa. E você quer ir? Quero, mãe. Aqui tem muita lembrança ruim. Lá eu posso começar do zero. Entendi perfeitamente. São Paulo havia se tornado pequena demais para as feridas dele. E a senhora vem comigo? Ele continuou. Bruno, eu não posso abandonar minha vida aqui. Que vida, mãe? A senhora trabalhou a vida inteira cuidando da gente. Agora é hora de cuidar da senhora mesma. Vamos morar num apartamento novo, numa cidade nova. Só nós 2. A proposta era tentadora. Muito tentadora. E se você conhecer uma namorada nova? Eu vou ficar atravancando. Bruno riu pela primeira vez em 2 meses. Mãe, se eu conhecer alguém, a senhora vai ser a primeira a saber. E se for uma pessoa boa, ela vai te amar também. Deixa eu pensar. Mas no fundo, eu já sabia a resposta. 3 meses depois, estávamos nos mudando para um apartamento de 2 quartos em Campinas, próximo ao centro. Bruno havia comprado os móveis novos, escolhido as cores, planejado tudo. Quero que a senhora se sinta em casa, ele disse, me mostrando o quarto que seria meu. E quero que a senhora faça amigos, saia, se divirta. A senhora tem 55 anos, mãe. Tem muito chão pela frente ainda. No nosso primeiro domingo no apartamento novo, fizemos um almoço simples. Só nós 2 conversando sobre os planos para a semana, sobre o trabalho novo dele, sobre o curso de inglês que eu havia decidido fazer. Mãe, posso falar uma coisa? Claro, filho. Obrigado por ter contado a verdade naquele dia. Obrigado por não ter me deixado viver na mentira. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida, Bruno. Ver você sofrendo daquele jeito. Mas foi necessário. E a senhora foi corajosa. A mulher mais corajosa que eu conheço. Olhei pela janela do apartamento. Via a praça lá embaixo, cheia de famílias passeando, crianças brincando, casais namorando. Uma vida nova acontecendo. Sabe, filho, naquele dia do churrasco, quando eu contei tudo, eu achei que estava destruindo nossa família. E estava. Mas era uma família falsa, mãe. Construída em cima de mentiras. E agora? Agora a gente tem uma família de verdade. Pequena, mas verdadeira. 6 meses depois da mudança, no curso de inglês, conheci a professora Sara, uma americana de 48 anos que havia se mudado para o Brasil depois de se divorciar. Nos tornamos amigas rapidamente. Marta, você tem que conhecer meu vizinho. Ele é viúvo, aposentado, um amor de pessoa. Sara, eu não estou procurando homem nenhum. Não é para casar, é para ter companhia, para sair, para se divertir. Resisti por semanas, mas acabei aceitando um café com o tal vizinho. Seu Antônio, 62 anos,
professor de matemática aposentado, viúvo há 3 anos. Não foi amor à primeira vista. Foi algo melhor. Foi amizade à primeira vista. Começamos a nos encontrar para caminhadas no parque, idas ao cinema, jantares simples, nada romântico, apenas a companhia de alguém que entendia o que era recomeçar depois dos 50. Sabe, Marta, ele me disse numa tarde, sentados num banco da praça. Eu achei que depois da Maria eu nunca mais ia conseguir confiar em alguém. E consegue. Com você, consigo. Você tem uma honestidade no olhar que é difícil de encontrar. 1 ano depois do churrasco da verdade, Bruno conheceu Fernanda, uma engenheira ambiental que trabalhava na prefeitura de Campinas. Uma moça de 30 anos, inteligente, independente, que me tratou com carinho desde o primeiro encontro. Dona Marta, o Bruno me contou sua história. Ela disse numa tarde enquanto tomávamos café na cozinha. A senhora é minha heroína. Heroína por quê, filha? Por ter tido coragem de destruir uma vida de mentiras para construir uma vida de verdades. Isso não é fácil. Foi a única coisa que eu podia fazer. Não era não. A senhora podia ter ficado calada, podia ter fingido que não viu nada, podia ter continuado vivendo a farsa, mas escolheu a verdade. Isso é ser heroína. Naquela noite, quando Bruno voltou do trabalho, me contou que havia pedido Fernanda em namoro, e ela disse que só aceita se a senhora aprovar. Ele riu. Filho, você não precisa da minha aprovação para ser feliz. Preciso sim, mãe, porque agora eu sei que a senhora enxerga as boas pessoas de verdade. Se a senhora gosta dela, é porque ela presta. 2 anos depois, em abril, Bruno e Fernanda se casaram numa cerimônia pequena e íntima. Eu, seus pais, alguns amigos próximos, uma celebração de verdade, não um espetáculo. No discurso, Bruno me chamou para ficar ao lado dele. Eu quero agradecer a mulher mais importante da minha vida, ele disse, me puxando pelo braço. Minha mãe, que me ensinou que a verdade pode doer, mas é a única coisa que realmente liberta. Os convidados aplaudiram, mas eu estava olhando para Fernanda, que chorava de emoção. Hoje, 3 anos depois daquele churrasco que mudou tudo, estou sentada na varanda do nosso apartamento, vendo o Bruno brincar com minha netinha de 6 meses no tapete da sala. Fernanda está fazendo vitamina na cozinha, cantando baixinho. Seu Antônio vai chegar daqui a pouco para jantar conosco, como faz todo domingo. Não somos um casal no sentido tradicional, mas somos companheiros, amigos, cúmplices. Às vezes me perguntam se eu tenho raiva do Roberto. A verdade é que não. Sinto pena dele. Descobri pelo Bruno que ele mora sozinho num apartamento pequeno no centro de São Paulo. Trabalha numa construtora menor, ganha menos da metade do que ganhava antes. Camila se mudou para o interior, casou com um homem mais velho e, pelo que soube, não é feliz. Eles se destruíram mutuamente, como eu havia previsto. Mas eu me reconstruí. Aprendi inglês. Comecei um curso de culinária. Faço caminhada todas as manhãs. Tenho amigas, saio, rio, danço nas festas da terceira idade da cidade. E, principalmente, eu me encontrei. Por 55 anos, eu fui a filha dos meus pais, a esposa do Roberto, a mãe do Bruno. Nunca havia sido simplesmente a Marta. Agora eu sei quem é a Marta. É uma mulher forte, corajosa, que não aceita mentiras. Uma mulher que ama sua família, mas não à custa de si mesma. Uma mulher que escolheu a verdade, mesmo quando a verdade doleu mais que qualquer mentira. Aquele churrasco de abril não foi o fim da minha família. Foi o começo da minha vida. E pela primeira vez em muitos anos, quando olho no espelho, eu gosto da mulher que vejo refletida. Porque essa mulher não fica mais na cozinha escondida. Essa mulher senta à mesa da vida e fala a sua verdade. E isso, descobri, é o que realmente significa ser livre.